geral. Este item 2.4, vejam que até aqui eu fui um pouco mais rápida, né? Até o 2.3, ok, falamos mais rapidamente, mas o 2.4, a gente já começa a entrar em aspectos que demandam fundamentos de negócios e consideramos um item importante, inclusive, para a avaliação dos projetos que seguem para vocês, né? Então, o grau de inovação para o mercado nacional ou mundial, que é esse item 2.4 da proposta de pesquisa, né, do roteiro da proposta de pesquisa, ele vai pedir para vocês várias informações de negócios que vocês devem estar prontos para apresentar. Isso quer dizer que não é uma proposta em fase absolutamente incipiente, apenas de ideação. Você vai precisar trabalhar, eu diria que eu costumo dizer que há um bom domínio, né? Precisaria ter um bom domínio, ao menos, do que a gente chama dessa metodologia muito conhecida no mercado, né? Especialmente no ecossistema de empreendedorismo, que é o Canvas modelo de negócios, né? Várias partes, vários componentes do Canvas modelo de negócios, nós de alguma maneira solicitamos no formulário do Tecnova. Então, eu acho que é um ponto de partida que serve como uma boa dica para vocês formularem vossas propostas, né? O Canvas modelo de negócios, ela é uma referência porque dele nós temos alguns elementos que nós vamos solicitar, como este que aparece aqui para vocês, né? Qual é o problema? Qual é a dor que a empresa pretende resolver, que é uma dor que é apresentada, ela é mostrada, ela é vivida pelo cliente, né? Então aqui a gente está nada mais, nada menos falando da proposta de valor, né? Quais são as necessidades, os problemas, mas especialmente as dores que você está ajudando a resolver com a sua solução tecnológica, né? Eu lembro a vocês que, na realidade, mais do que perceber necessidades dos clientes, né? Aquela necessidade ainda não satisfeita, mas que em algum momento o cliente vai sentir vontade, vai sentir necessidade de adquirir, de consumir uma determinada solução para poder satisfazer essa necessidade. Um problema, né, numa escala um pouco mais avançada, que aparece, né, que se mostra recorrente no cotidiano do cliente e que apresenta algum incômodo, mas estamos mais interessados na FAPESP de dor, a dor que o cliente enfrenta, aquela dor que se mostra um problema mais latente. A dor é aquela latência que não foi resolvida, ela se mostra como latente porque é uma dor que aparece todo dia, eu convivo com ela, ela é incômoda e que atrapalha a rotina do cliente. Então, que vocês mostrem para nós, especialmente as dores, as dificuldades que o mercado enfrenta em não ter acesso ao tipo de solução que você está disponibilizando e o que, de alguma maneira, a sua solução entrega em termos de valor, tá? Muito bem. Isso em si dá horas de capacitação, evidentemente, a gente não tem aqui a menor pretensão de fazer uma aula, mas é importante vocês terem noção do que a gente espera enxergar, ler nas propostas, de vocês, né? O segundo componente que a gente sempre pede, está relacionado à proposta de valor, é de descrever os aspectos funcionais da solução tecnológica que você vai desenvolver, né? Fale sobre as funções, os atributos, os componentes, os níveis e as naturezas do desempenho que a solução oferece, de maneira muito técnica, né? A gente quer saber para que serve, como ele é feito, o que ele faz, o que que ele mostra, qual o resultado que ele entrega. Então, aqui, para a gente tentar mostrar um pouquinho melhor isso, né? Eu tenho aqui um exemplo colocado ao lado sobre uma dor, né? Uma dor que foi, de alguma maneira, colocado no item anterior, uma ilustração que nos permite entender o que, que é descrever funcionalmente a solução a partir de uma dor reconhecida que você enxergou no mercado. Então, aqui para ilustrar, né? Uma dor.
a semelhança da identificação precoce de pragas na lavoura, portanto, demandando recursos humanos que são limitados, por definição, a economia mostra isso, né, que recursos humanos são limitados, para qualquer atividade, mercantil, mas especialmente em grande massa, como é o caso dos recursos para a identificação de pragas na lavoura, você teria uma solução tecnológica do ponto de vista funcional, que seria essa que eu coloco aqui a título de ilustração, uma solução automatizada que combine inteligência artificial e sensores de visão para identificação e erradicação de pragas na lavoura. Vejam que aqui nesta descrição eu estou, de maneira muito simplificada, demonstrando a função, os seus atributos, o seu componente e qual o desempenho esperado. É nesta direção que a gente quer que você descreva as soluções, ou a solução da sua proposta, né, em termos de função, de atributos e de desempenho no item B, ok? Vamos lá. Terceiro elemento aqui, ainda do 2.4, como eu disse para vocês, coloquem esse 2.4 em lumicolor, registre aí em vermelho, porque é um item da segunda parte, né, de dados do projeto, que ele é bastante importante, carrega esses fundamentos de negócios que são importantes para a nossa avaliação, tá? Descrevendo o grau de ineditismo da solução proposta. Portanto, a ideia de descrever o ineditismo está muito conectada com a ideia de você mostrar quais são as soluções substitutas próximas, que são ofertadas pelos concorrentes da sua empresa. Então, aqui nada mais é do que você olhar os seus concorrentes diretos, né? E avaliar de maneira um pouco mais ampla, né, qual é a diferenciação que a sua solução entrega. Isso, evidentemente, olhando, né, ou tendo como referência seus concorrentes diretos, aqueles que produzem produtos substitutos próximos uns aos outros, né? Então, veja o que os seus concorrentes diretos apresentam, né? E mostre quais são os seus elementos de diferenciação. Diferenciação que não precisa ser apenas técnica, senhores. É importante que nós salientemos a importância das diferenciações de toda sorte, seja a financeira, seja a emocional, seja a de natureza, do bem-estar, a psicológica. Então, você tem N diferenciações que a cada tipo de solução tecnológica, elas são valorizadas, elas são percebidas como diferenciais para o cliente, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a facilidade de entregar mais rápido, porque eu tenho um sistema de logística absolutamente bem apurado do que os meus clientes e o tempo rápido de recebimento é um elemento importante na proposta de valor para o cliente. Então, seguramente, o tempo é um mecanismo de diferenciação que você deve considerar na sua proposta, porque seus concorrentes diretos, por exemplo, não têm o mesmo tempo de resposta, de entrega que a sua solução oferece. Que é só um exemplo para mostrar que essa diferenciação ela não é apenas técnica, ela está diretamente ligada a todos os elementos que correspondem à proposta do valor que você entrega para o cliente, que pode ser emocional, que pode estar ligada ao bem-estar, que pode estar associada a atributos, a aspectos financeiros e também aspectos técnicos, ok? Vamos lá, um outro item também um outro item do ponto 2.4, né? Fala sobre propriedade intelectual, né? Temos propriedade intelectual da solução tecnológica que você está submetendo a essa chamada, ou partes desta solução já foram protegidas de alguma forma? Acho que aqui o importante é se valer da taxonomia ou da classificação que nós temos no INPI. Gosto bastante de referenciar o INPI no primeiro momento, né? Lembrando que a propriedade intelectual, ela pode ser depositada aqui, mas o ineditismo, né?
A capacidade dela ser diferenciada, ela não é só para o mercado em que você deposita o seu pedido, mas sim para o mundo, né? Então, a pergunta que você deve fazer é verificar se os resultados permitem proteção intelectual. Se sim, mostre para nós se elas foram protegidas e em que modalidade de proteção, né? Então, mostre para a gente se ela entrou em direito, de propriedade industrial, em proteção sui generis, em direito autoral. Naturalmente, por falarmos em solução tecnológica, nós vamos invariavelmente recair sobre as patentes, sobre as modalidades de propriedade industrial de uma forma geral, né? A indicação geográfica, o segredo industrial, o desenho industrial, a marca, né? Então, verifique para nós, identifique para nós se houve algum tipo de proteção e se ela ainda não foi protegida, que tipo de estratégia você pretende adotar para proteger a solução caso ela mostre ineditismo, no seu histórico de revisão de soluções já protegidas em algum momento? É exatamente sobre isso que eu falo no item E, né? Descrever o estado da técnica é fazer uma boa revisão, né? Uma boa varredura do que já existe em termos de patentes nacionais, internacionais ou outros direitos de propriedade intelectual que possam influenciar a liberdade de operação da sua solução no mercado e que podem eventualmente interferir nessa liberdade de operação. Então, para isso, descrever o estado da técnica, atenção, estou pedindo aqui o levantamento do estado da técnica. Então, vocês vão fazer uma avaliação, não somente, mas principalmente em bancos de patentes. Definam um tempo, né, uma estratégia de busca, né? Ah, Você pode fazer uma estratégia de busca simples no Google Patents, até em bancos de patentes mais estruturados, pagos ou gratuitos, né? Da própria agência que recebe, que acolhe, como por exemplo o INPI no Brasil, mas tentem buscar soluções que já foram protegidas, congêneres, e nos mostrem que você tem liberdade de operação porque as soluções já protegidas não esbarram ou não ferem a capacidade de inovação, de ineditismo, que o mercado espera que a proteção dentro do contexto de um órgão como o INPI também espera e que o mercado espera que você ofereça, tá? Então, para isso, descrever o estado da técnica é descrever tudo que já foi produzido, solicitado o pedido de patente, né, feito o pedido de patente, mas que não, de alguma maneira, não vá ferir a sua liberdade de operação no mercado, tá? É diferente do que nós temos aqui no item F, que é de revisão da evolução científica tecnológica. Aqui nós estamos pedindo uma revisão da literatura. Notem que aqui o nosso roteiro de proposta de pesquisa, ela combina elementos de negócios, mas também combina elementos que são científicos, né? E, naturalmente, a revisão da literatura técnica, científica, que está publicada, né, em manuais, publicada em revisões de literatura em journals, publicações em artigos, né, teses, relatórios científicos, né, verifique tudo que já se passou, né, especialmente no passado recente, né, faça uma leitura sobre o tema que você vai desenvolver do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, né? E nos mostre, evidentemente, quais são os avanços que estão reportados nesta revisão, e a partir dele, mostre qual é o desafio científico, qual é o desafio técnico, tecnológico que você tem. Na verdade, o que a gente está buscando é a lacuna de pesquisa. A gente quer que você mostre
na revisão da literatura, né, que a gente chama de revisão da evolução científica e tecnológica, que uma parte importante de cobertura sobre o avanço da pesquisa naquele tema que você está submetendo, ele está coberto, mas que existe uma lacuna, existe um desafio que ainda não foi coberto pela pesquisa científica, pela pesquisa tecnológica, que é justamente o ponto do desafio que você vai seguir na proposta. Então, mostre para nós a lacuna. E essa lacuna, evidentemente, ela só pode ser mostrada relatando os avanços que já foram produzidos no tema que você relata, avançar na sua pesquisa, tá bom? Muito bem. Agora, sobre a metodologia. Se eu estiver com acadêmicos nesta live, naturalmente, eu não preciso entrar em muitos detalhes, né? A metodologia do projeto não é metodologia científica, nós não queremos uma discussão epistemológica da ciência e nem tampouco da metodologia científica. O que a gente precisa efetivamente são os procedimentos, são as técnicas que vocês vão utilizar na execução da pesquisa científica tecnológica. E aí você precisa ser bastante categórico, bastante detalhado. Faça o que nós chamamos, eu, pelo menos como professora de economia, costumo dar muita aula de metodologia para final de curso, né? Costumo dizer que a metodologia é a receita de bolo. Coloque contundentemente quais são as fontes de pesquisa, mostre para nós o que já existe, o que não existe, como você vai instrumentalizar sua pesquisa, quais os resultados ou os entregáveis que você vai fazer, como você vai analisar o resultado. Importante que você mostre isso para nós, né? Receita de bolo é o que eu chamaria de metodologia.